Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Eu confesso, nós confessamos, estamos surpresos de ver vocês aqui, com esse friozinho, transmissão online, né? Chuvinha, gente, é uma alegria imensa ter vocês aqui com a gente, né? O pessoal que está em casa também, sem dúvida, né? Uma alegria imensa. Nós estamos recebendo dois grandes amigos aqui, né? Para quem não conhece, o Biratã Schenkel, Isso. que eu chamo de Bira. Seja bem-vindo, Bira. Obrigado. Tudo bem? Tudo. Obrigado. É o instrutor da casa, já foi meu professor, cara muito bacana. E o Sérgio Pellegrinelli. Esse é difícil, Pellegrinelli. É italiano, Pellegrinelli. Vero. Isso porque eu não falei o do meio ainda. Tem mais um italiano. Também instrutor da casa, seja bem-vindo, Sérgio. Obrigado, agradeço. Uma alegria ter vocês aqui com a gente, compartilhando o conhecimento deles, sobre um assunto que eu acho que ninguém nunca teve contato, assim, né? Relacionamento difícil, alguém já viu? Não, né? A gente quase nunca vê um relacionamento difícil. Na última meia hora, acho que ninguém viu. É verdade. Bom, antes da gente entrar no tema, vamos fazer uma prece juntos, agradecendo uma vez mais a oportunidade que a Casa de Jesus nos dá de estarmos aqui reunidos, formando essa corrente, buscando um dos ensinamentos que a doutrina nos orienta, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, estamos aqui hoje para receber conhecimento, refletir a respeito de temas importantes sobre o nosso cotidiano, essa nossa vida aqui na Terra. Que os nossos amigos sejam intuídos pela equipe espiritual e nos tragam o melhor deles. Que assim seja. Viva Jesus! Muito bom, gente. Quer dizer, pela manifestação da turma, acontece, né? Relacionamento difícil? Às vezes. Às vezes. Com uma certa frequência isso. Até. Como diz Haroldo Dutra, né? Aqui é um hospital, não é uma galeria de arte. Fato. Né? Fato. Então, a gente tem... Eu gosto de falar que eles não são difíceis, né? Mas que eles são oportunidades que a gente tem para identificar na gente pensamentos e sentimentos em desalinho. Né? Então, assim como Deus pensou, como que eu vou educar o pessoal no trânsito? O que eu vou fazer? Eu vou criar um amarelinho para tomar conta. Né? E aí, para desconstruir, ressignificar os sentimentos, ele trouxe os relacionamentos. Simples assim. Você concorda, Sérgio? Totalmente. E arrisco a dizer que eu acho que o relacionamento humano é a necessidade mais complicada e mais difícil, a tarefa mais complicada e mais difícil que Deus nos deu. Realmente é difícil viver em sociedade, é difícil a gente conviver, né? Enfrentar os problemas do dia a dia, e todo dia aparece, né? um conflito, vamos chamar assim. Mas, como o Bira falou, esse é um lado da coisa, a dificuldade. Mas é exatamente essa necessidade dessa dificuldade que nós vivemos nesse planeta. É por causa disso que a gente está aqui. E é exatamente a oportunidade que a gente tem de evoluir, de crescer, de aproveitar cada instante desse para realmente se melhorar, buscar se corrigir, mudar os próprios hábitos, mudar a sua conduta, e assim a gente vai crescendo. E, de fato, a cada contato que se tem, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja a situação com alguém, é sempre um aprendizado.
tem sempre um aprendizado por trás. Basta a gente entender esse aprendizado, aprender e aplicar. Né? Senão não adianta nada. Não adianta nada. E nós, espíritas, além de nos relacionarmos com o mundo dos encarnados, relacionamos também com o desencarnado, né? Então, a gente tem um duplo, né? A gente recebe aqui os encarnados e também tem os desencarnados que também nos acompanham, né, conforme o nosso padrão vibratório. E é bem legal. Uma influência múltipla aí. Sim, sim. Bilateral. Bilateral. Nós tentamos, exigimos apoio, né, estamos sempre nos comunicando, nos relacionando, pedindo apoio, e do outro lado eles estão sempre tentando nos dar o apoio, e a gente nunca, quer dizer, alguns de nós nunca se encontram nesse meio, né? A gente pede uma coisa, eles dão o necessário, e a gente pede o desnecessário. É uma conversa constante, é um relacionamento constante, né? Não só aqui entre nós encarnados, como diz o Bira, mas com o plano espiritual também, né? Acho que a gente tem que aprender a viver como espírito de fato, né? E vivendo como espírito, não tem por que não manter um diálogo constante com o plano espiritual. Com certeza. É um relacionamento necessário também. Com certeza. Eu tenho uma dúvida. Se relacionamento difícil faz parte da nossa vida, se nós sempre ouvimos, para não dizer sabemos, né? Se nós sempre ouvimos que eles são importantes para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente contornar, encontrar os caminhos e tal, né? Se tudo isso acontece, não é fácil lidar com um relacionamento difícil. E aí eu queria aprofundar um pouquinho. A minha dúvida é, esse relacionamento difícil tem algum impacto sobre o espírito? Sobre ambos os espíritos? Não só impacto, mas como a causa também do conflito, né? Se nós lembrarmos que somos espíritos eternos, que já vivenciamos inúmeras encarnações, nós trazemos conflitos, situações difíceis de outras encarnações, e ao reencontrar as pessoas aqui, nós vivenciamos novamente esses problemas. Esse é um dos motivos dessa necessidade de viver em sociedade, para que a gente tenha a oportunidade de corrigir determinados erros do passado. Então, eu diria que não há só impacto, há também a causa. Às vezes, a gente se depara com alguém, sente uma certa antipatia, provavelmente não é de agora, porque você nunca viu essa pessoa na frente. Provavelmente uma antipatia passada, de vidas passadas, que você está vivenciando agora. E aí a oportunidade de você remodelar essa relação, né? De você mudar essa situação daquilo que foi um conflito em outra vida, de repente se tornar um bom relacionamento na vida atual, né? Eu gostaria também, eu acho que os relacionamentos difíceis são oportunidades que a gente tem, né? E eu digo que às vezes esses irmãos que estão no nosso lado, que exigem, né, da gente um pouco mais de amor, um pouco mais de compreensão, um pouco mais de paciência, eles são oportunidades que a gente tem de identificar esses pensamentos e sentimentos que a gente tem em desalinho, né? Então, ao invés de maldizer, né, esses irmãos, a gente tem que agradecer, porque eles nos dão a oportunidade de identificar. Pergunta 700 e alguma coisa do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, mas
por que a gente tem relacionamentos assim, né? E os irmãos, situações assim. E os irmãos nos trazem que ele já fez de outra forma, mas que a gente não aprendeu, né? Então, eles nos colocam nessa situação para que a gente entenda, né? E ressignifique esses pensamentos e sentimentos em nós. Eu não sei, eu diria que provavelmente não é o caso de vocês, mas é o meu caso, o caso da maioria. Quando o relacionamento é difícil e a pessoa aparece, a primeira reação, nós estamos falando de ação e reação, né? Eu confesso que a minha primeira reação é opa, né? Não é simples. Lá vem aquele chato. Né? Não é simples isso. Opa, olha a oportunidade. Não. Por que isso? Acontece alguma coisa no espírito? Eu tenho alguma marca? Eu trago alguma coisa que me impulsiona essa reação? Sim, nós temos várias anterioridades. E nessas anterioridades, a gente vem trabalhando esses pensamentos e sentimentos. E a cada encarnação que a gente tem, a gente traz alguns para serem trabalhados, né? E ao longo do tempo a gente vai evoluindo, vai deixando ou melhorando esses sentimentos e trabalhando outros em outras encarnações. E quando a gente fala assim, não, esse aí eu não dou conta dessa vez, eu vou deixar para a outra. Tá certo? Pode ser? Pode até ser, se essa for a melhor situação para o momento. Vai depender muito da empatia que possa existir entre os dois, a ponto de se chegar a uma melhoria no relacionamento. Mas, às vezes, você encontra uma barreira maior do que você está preparado, né, para tentar reconciliar essa relação. E aí, nesse momento, de repente, é melhor você pôr um pé para trás, deixar para uma outra oportunidade, retomar essa tentativa de melhoria. Às vezes é importante você dar um passo atrás, né, para que a coisa não piore, né. Você está tentando aproveitar a oportunidade para se melhorar, para crescer. Você está fazendo a sua parte, mas às vezes a outra parte não está preparada, tá? E aí pode causar um conflito maior ainda. Então é melhor recuar. Então não é, eu vejo que não é errado abrir mão às vezes de uma oportunidade, porque você não está deixando de aprender. Você continua, você mesmo assim está aprendendo. Você está tentando, você está evoluindo, você está crescendo, mas, infelizmente, do outro lado, nem sempre está acompanhando o mesmo desenvolvimento, e aí, melhor não arrumar mais encrenca. E os relacionamentos são muito importantes para a gente, né? E necessários, né? Necessários. E a doutrina espírita, ela nos traz esse ensinamento e esse entendimento de como aproveitar da melhor maneira possível, né? E eu falo que nesses meus 26 anos aqui de Casa de Jesus, há poucos anos que eu tenho conseguido trabalhar de uma maneira diferente em relação a esses irmãos que eu tenho um pouco mais de dificuldade, né? E sei também que eu sou a dificuldade de outros irmãos. Então, ter esse entendimento, né, eu acho que ajuda bastante, porque quando você se depara com esse tipo de situação, você releva um pouco mais, você tem um pouco mais de paciência, né? Então, eu acho... Se eu entendi direito, você está me dizendo que é difícil para os dois lados. Sim, para os dois lados. Não é só para a gente, porque a gente costuma achar, não, ele é difícil. Eu sou legal, mas ele é difícil. E não é bem assim. Você pode dizer que a fonte de todo o desentendimento, todo o relacionamento difícil é o outro.
Para mim, o problema é o outro. Para você, o problema é o outro. Se estamos nós dois, um de frente ao outro, discutindo, você é o meu problema. Você é quem realmente está me causando problema. E para você, sou eu que estou te causando problema. A questão nós, nesse planeta, vivemos uma situação onde orgulho e egoísmo ainda são preponderantes, ainda são assim, não são coisas superficiais na nossa formação, na nossa mentalidade. E é difícil você encarar diferenças, aceitar que você não é o melhor, aceitar que você não tem mais do que o outro, e aí você tem problema. E a outra pessoa, da mesma forma, também tem os seus níveis de orgulho, de egoísmo, que vão se conflitar. Então, o problema é sempre o outro, nunca é com a gente. Tá? O bom da oportunidade é você entender que, opa, peraí, eu estou sendo egoísta demais aqui, vamos... Orgulhoso. Né? Eu estou orgulhoso demais, espera aí, vamos tirar o pé. E aí é a oportunidade de aprendizado que a gente tem. Né? Reconhecer a tua situação, esse é o primeiro passo. Né? E aí começar a trabalhar isso. Né? Mas, o plano espiritual trabalha... a gente sabe que eles trabalham firme para ensinar a gente. Né? E como a gente vem... discutindo, trabalhando esse tema há alguns dias, há algum tempo. Hoje, acho que eles me deram uma... Presta atenção. Uma luz. Presta atenção. Eu estava no centro da cidade, atravessando a rua, e na minha frente tinha uma moça, atravessando a rua também, alguns passos na minha frente, assim. E, no sentido contrário, vinha vindo um senhor, um rapaz, carregando alguns sacos. A minha impressão é que é um morador de rua, que era um morador de rua. E ele veio em sentido contrário, passou por ela, bom dia, né? E ela, bom dia, tal. E eu já pronto para falar bom dia, ele passou reto, nem olhou para mim. Falei, caramba, mas por que ele não falou bom dia para mim? Né? Será que porque ela é mulher, eu sou homem? Quer dizer, nesse momento, o egoísmo, espera aí, por quê? Né? A questão de, por que eu não merecia um bom dia dele? Né? Mas aí, logo em seguida, deram aquele tapinha na orelha, mas por que você não falou bom dia para ele? Né? E aí a gente vai aprendendo. Né? Então, são situações, são oportunidades, são relacionamentos que nem sempre são relacionamentos difíceis, são relacionamentos simples, de um simples cruzar com a pessoa na rua, que traz ensinamentos, mas você precisa estar atento, ou ter um bom amigo que fique te dando uns tapinhas na orelha para você perceber o que está acontecendo. Né? E aí sim você perceber que você é o outro. Né? Você é o cara que está tendo problema. O problema não é que ele não me deu um bom dia. O problema é que eu queria um bom dia dele e não tive. E não se dispôs a dar. E não me dispus a dar. Né? Então, a gente aprende. Né? Já vamos dizer assim, o que nos tranquiliza um pouco é que dizem sempre no livro que você está aprendendo, está ótimo, devagar, mas está bom. Então, eternos aprendizes, né? Eternos aprendizes. Nos alivia um pouco a consciência o fato da gente, pelo menos, conseguir entender que a pisada de bola é sua e não do outro. Né? Já é um grande passo. Com certeza. Eu acho que isso tem uma mensagem subliminar, me corrija se eu estiver errado. Nós estamos falando em pensar, prestar atenção no que está acontecendo, pensar, refletir. A gente tem agir por instinto, né? E não refletir sobre o que a gente está vivenciando, né? O que está envolvido. Antes de tudo, esses irmãos que estão no nosso lado, eles também são espíritos que carregam a bagagem deles e que, como nós, também precisa trabalhar, uns, e cada um à sua maneira. Né? E o respeito, ter o respeito, né? As divergências de opiniões, normalmente,
os relacionamentos complicam um pouco mais, porque eu penso de um jeito, você pensa de outro, e a gente não quer entrar num acordo. E isso eu acho que atrapalha muito. A partir do momento que você respeita a outra pessoa, a maneira com que ela pensa, ela age, ela sente, eu acho que fica também mais fácil, né, entender e compreender, né, que a gente precisa do outro, né? É através do outro que a gente vai refletindo sobre isso. Da próxima vez que encontrar, né, qualquer um na rua, a gente vai cumprimentar. Dizer primeiro. Bom dia. Isso. Né? Mas só complementando, Luiz, eu acho que é fundamental a questão do pensar, né? Que você tem algumas... as oportunidades acontecem a cada segundo. Né? Não é assim, hoje eu tive uma oportunidade. Não, hoje você teve milhares de oportunidades. E a gente tem, com o nosso livre-arbítrio, a possibilidade de reagir a isso de uma certa forma. Então, eu posso pensar, entender, aprender e aplicar. Ou eu posso só pensar, entender, aprender e resolver não aplicar. Vai do meu nível moral, de como eu uso esse meu aprendizado. Eu posso entender, pensar, entender e não aprender nada. Tá? Eu posso só pensar a respeito e, nem entendi nada do que aconteceu aqui. Eu posso nem pensar a respeito. Vai depender do quê? Do nosso nível de desenvolvimento, da nossa vontade de aprender, do nosso interesse em nos desenvolver. Né? Se a gente mantiver sempre um pensamento baseado nos ensinamentos de Jesus, traduzidos para nós com mais clareza pela doutrina espírita, você está sempre disposto a pensar na situação. Né? Pô, aconteceu isso, mas por que aconteceu isso? Então, pensar é fundamental. Né? Agora, não é só pensar. Tem outros passos. Tem que agir depois. E só depende de cada um de nós. E no relacionamento, ainda por conta do orgulho, do egoísmo, a gente sempre quer ter a razão. Né? A gente não quer perder a oportunidade. E aí também a gente começa a pensar, poxa, somos espíritos. Né? Às vezes também o quanto de influência dos irmãos espirituais nos relacionamentos a gente recebe. Né? E aí a gente começa a refletir e pensar, poxa, normalmente eu sou assim com a maioria dos meus irmãos? Né? E aí refletir, né? Não, eu não sou. Né? Então, eu preciso melhorar o meu padrão vibratório para eu também me relacionar cada vez melhor com os meus irmãos. Né? Eu estou ouvindo vocês e estou aqui pensando assim, tem um ditado popular, bastante conhecido, que diz que em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Mas eu estou doidinho para meter a colher agora. Para ver aonde vai essa história de relacionamento, né? Juntando cacos assim, né? A gente vê muitos casais que se conhecem, se casam, passam a vida inteira juntos, né? E também muitos casais que se juntam, às vezes não dura um ano, né? 2 anos, 3 anos, acaba espalhando cada um para um lado. E aí, recentemente, veio uma psicóloga na livraria comprar um conjunto Sentimentos, que traz 4 livrinhos. Um fala de tristeza, um fala de alegria, um fala de raiva, um fala de amor e tal.
E ela comentando que achou super interessante, já estava comprando outro, porque ela era especializada em crianças e as crianças tinham dificuldade em identificar sentimentos, né? Então, eu queria ir mais fundo nessa história do sentimento. Assim, a gente consegue identificar isso? Vou ler porque eu não sei falar de cabeça, né? Nós somos produtos dos nossos sentimentos e os sentimentos são os produtos dos relacionamentos. Para que os sentimentos sejam modificados, o espírito precisa se relacionar, né? Então, quando a gente identifica um sentimento que para nós é difícil, às vezes a gente prefere esperar, dar um tempinho, né, e voltar com ele depois. Ou, às vezes, usar o livre-arbítrio para nem voltar. Então, o relacionar é diferente do conviver, né? E a gente precisa construir. E essa construção, os dois têm que querer. Não é um só que vai conseguir fazer pelos dois. Então, a gente tem que estar aberto, né, e respeitar que o outro, né, pode pensar diferente. E não é porque o outro pensa diferente que ele não gosta de mim e eu não gosto dele. Então, a gente às vezes acaba misturando isso dentro da gente e faz uma salada. Ou seja, a gente também tem dificuldade, não é só a criança que tem dificuldade de entender os sentimentos. Nós também. Eu nunca fui ensinado dentro de casa a falar dos meus sentimentos. Então, eu vim aprender a falar depois de burro velho, né? Então, é mais difícil, né? Porque você já tem construído dentro de você e enraizado. E o desconstruir e ressignificar fica um pouco mais difícil, mas um pouco mais difícil, né? E se você se empenhar como você se empenha para fazer outras coisas que você gosta, que você tem domínio e que você tem facilidade, você vai ver que é também tranquilo você falar dos sentimentos. Dos sentimentos. Até pegando a praticidade do que o Sérgio está colocando, né? Não adianta pensar se não agir, se não fizer alguma coisa, né? Pensando sobre tudo isso, a nossa pobreza de língua também é um complicador, né? Por exemplo, dor, né? Eu estou sentindo dor. Eu caí, ralei o joelho, estou sentindo dor. Isso é uma dor, né? Outra dor é eu perdi minha mãe. Ela fez a passagem. Estou sentindo dor. Um é físico, né? O outro é emocional. Mas a palavra é a mesma. Dor, né? Isso também atrapalha, Sérgio? Na literatura espírita você vê inúmeras citações falando exatamente sobre isso. Vocês ainda não têm o entendimento necessário, vocês ainda não têm a linguagem necessária para que a gente explique isso, né? Vamos ver isso mais para frente. Tá? Mais para frente vocês vão poder entender esse tipo de coisa. Isso é comum a gente ler na literatura espírita. Realmente somos ainda muito limitados, não só em termos de linguagem, mas em termos intelectuais de uma maneira geral, tá? Nós somos ainda pobres nisso. Então, tem muita coisa que a gente não consegue discernir, você não consegue diferenciar, né? Mas os sentimentos são coisas que a gente não tem que... Eu penso assim, você não tem que pensar muito sobre sentimentos. Sentimento é para ser sentido, né?
Você falou de casais que se relacionam, longos relacionamentos e tudo mais. O nosso problema aqui, como encarnados, é que a gente entende que relacionamento tem que estar aqui, junto, tem que estar aqui, né? Eternamente. Vamos viver eternamente, até que a morte nos separe. Como é que os espíritos se relacionam? Qual é o sentimento que existe entre os espíritos quando eles são unidos, quando eles se unem no plano espiritual? São os seus objetivos, são os seus interesses, são os seus sentimentos em relação a tudo aquilo que acontece e que eles querem fazer. Uma vez atendido esses objetivos, atendido essas necessidades de fazer alguma coisa, de desenvolver alguma coisa, de ajudar de alguma forma alguma coisa, trabalhar em alguma coisa específica, terminado esse projeto, não há necessidade de você estar junto, continuar, temos que achar agora um outro motivo para continuar junto. Não. Se você... Hoje eu tenho um interesse muito forte em desenvolver um trabalho e o Bira é o cara certo para isso. Estamos juntos, né? O nosso relacionamento é forte para isso. Pô, acabou esse projeto, tem um projeto novo. Cara, o Luiz pensa exatamente igual a mim. Pô, Luiz, vamos desenvolver esse projeto. Isso não quer dizer que eu preciso acabar com o meu relacionamento com ele. Eu só vou ter uma distância maior e eu vou ter um relacionamento maior com você nesse momento. A gente confunde sentimento com propriedade, a gente confunde sentimento com posse, de fato, né? Temos que ficar juntos até... Você não tem que ficar junto, né? Você tem que viver bem, resolver os seus problemas. Se você pensar em conflitos, em relacionamentos kármicos, você trouxe problema sério de outras vidas e o plano espiritual te orienta, te leva a trazer essa pessoa como tua esposa, como teu marido, tá? É uma grande chance de você resolver esse problema. Agora, o fato deles terem se unido aqui, terem se aproximado, se apaixonado, não significa que eles têm que ficar juntos o resto da vida. Eles têm um relacionamento kármico. De repente, em alguns anos de relacionamento, nesse casamento, ou mesmo sem o casamento, eles resolvem essa situação, tá? Então, a necessidade de continuar junto deixa de existir. De repente, os projetos, os interesses, nós estamos no dia a dia, nós estamos num mundo que é dinâmico, surgem outros projetos, outros planos, né? E talvez aquela união não seja mais a ideal, tá? Então, por que eu tenho que viver com ele viver com essa pessoa o resto da vida? Não necessariamente. É lógico que se a gente se une com alguém, a gente se une por amor, por grandes sentimentos, mas isso, a literatura espírita coloca isso para a gente. Nós nos relacionamos em função dos nossos sentimentos, dos nossos projetos, dos nossos grandes objetivos, tá? Que não necessariamente precisam perdurar a vida toda para os dois. E aí a gente tem que entender que por que determinados casais vivem muito bem, tá? E de repente se separam, tá? E muitos casais vivem muito bem e de repente começam a brigar. Os primeiros acertaram os seus ponteiros e cada um seguiu bem o seu caminho, feliz da vida, estão seguindo o seu caminho. Os outros, o segundo resolveu o problema, mas ficou preso na relação e começam a surgir novos problemas. E aí o desgaste, aí o problema, e aí as discussões, né, que se vê em casais que às vezes estão muitos anos juntos, né? Então a gente precisa de fato entender que temos a oportunidade, não podemos perder, vamos resolver, mas não precisamos ficar presos a vida toda nisso. Eu gostaria de complementar também, porque a gente tem a mania de
quando a gente tem a dificuldade no relacionamento, vê só o lado negativo. Eu acho legal da doutrina, que a doutrina nos traz o lado positivo desses relacionamentos mais difíceis, né? Na primeira frase no Evangelho, quando a gente vai ler sobre a paciência, está escrito lá: a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, olha que coisa legal, né? Poxa, eu tenho isso para me ajudar, né, no meu crescimento. Então, eu gosto da doutrina por conta disso, de mostrar o lado positivo e sempre a esperança, né, para que a gente consiga desconstruir e ressignificar esses pensamentos e sentimentos em desalinho que, às vezes, trava os relacionamentos. Só fazendo uma parte aqui, não estou fazendo nenhuma apologia a divórcio, separação, nada disso, tá? Eu só acho que a gente tem que aprender com os sentimentos, né? E viver com esses sentimentos e não ficar presos aos sentimentos. Essa foi uma frase, quando você colocou, uma frase que me pegou, né? E por que preso? Né? Talvez porque a gente não tenha identificado o sentimento lá no começo, né? Nós estamos falando de amor, né? Amor é uma coisa bonita, romântica, fácil de falar e, às vezes, difícil de perceber, né? Às vezes a gente tem uma atração física, né? Ou algum tipo de conversa que nos envolve, etc. e tal. Mas, como você está dizendo, aliás, o Bira disse, né? Relacionamento é uma coisa, convivência é outra, né? E a convivência tem tudo a ver com os sentimentos, porque a convivência expõe mais os sentimentos, não é isso? Então, eu fico pensando, essa sensação de prisão em relação ao relacionamento é porque ele já está desalinhado, já começou desalinhado, porque eu não me sinto preso. Aí eu imagino que o relacionamento pese bastante aí, ou eu estou errado? Pesa. O sentimento. O sentimento, sim. Mas, veja, quando a gente tem bons relacionamentos, a gente não quer estar sempre junto, a gente não potencializa esse sentimento de amor, né? Da mesmo jeito, poxa, eu tenho dificuldade em me relacionar com algum irmão, né? A doutrina nos ensina que, se eu modificar isso, eu vou ter mais irmãos para, nesta e em outras oportunidades de reencarnação, me relacionar melhor. Uhum. Então, trabalhar... Expandir, trabalhar para isso, né? Poxa, hoje eu tenho 10 relacionamentos doentes, digamos assim. Poxa, se eu consigo trabalhar 8 deles, na próxima eu venho com mais 8 relacionamentos bons e 2, teoricamente, né? Mais 2 para serem difíceis, né? E mais 8 para me ajudar a me relacionar bem, a identificar, a ser amoroso, né? Então, esses relacionamentos que exigem um pouco mais da gente, poxa, é uma bênção. Com certeza. Está nos levando para a luz. Sim. Né? Porque a gente precisa superar tudo, né? Isso. E a gente tem todo o potencial dentro da gente para fazer isso. Né? A gente vem com todas as ferramentas. Né? Assim como também vem sentimentos em desalinho a ser trabalhado, a gente também vem com os bons sentimentos e com as ferramentas necessárias para a gente trabalhar eles. Não é só conflito. Não. Aliás, já aproveito e convido a todos, né? O próximo nosso... Opa, tudo bem? Eu ia falar mal dele agora, e ele apareceu aqui.
Nosso próximo encontro é com o Ricardo, e ele vai falar exatamente sobre felicidade. E logo depois do Ricardo, nós vamos ter também um encontro, é o mês Lidington, vai estar a Simone com a Malu, falando sobre os ciúmes, né? Para a gente ir absorvendo isso. Eu me impressionei com o material que vocês se propuseram a trazer aqui, porque ele tem um conteúdo bem profundo, que realmente não daria para a gente aqui nessa 1 hora destrinchar aquilo tudo, né? Mas, por exemplo, se eu me sinto preso, né, num relacionamento, o meu perispírito já não está legal, né? Porque eles vão repercutir no nosso espírito, marcando o nosso perispírito, que vai carregar essa memória. Talvez por isso, né, as vidas anteriores pesem tanto, né? E a gente, sei lá, brigou tanto numa vida passada, vem marido e mulher agora para ver se acerta os ponteiros. Ou pai e filho, né? Ou funcionário e chefe, sei lá, né? São N possibilidades de relacionamento, né? Mas o importante é a gente pensar a respeito como espíritos, não só essa vivência que a gente tem aqui encarnado, naquela, entre aspas, assim, situação, aquela primeira impressão. O cara chega, não, nada disso. Isso não vai me somar nada, né? Sim, e importante isso que você falou, né? Sobre os sentimentos, quando a gente tem um olhar só para o trabalho ou só para a família, a gente continua tendo dificuldades em trabalhar em outras áreas. Quando a gente procura ter um entendimento mais amplo de cada sentimento, em desalinho, a gente resolve, compreende os outros relacionamentos familiares, na sociedade, na vizinhança, dentro da casa espírita, ficam mais tranquilos. Nós temos que lembrar que no Livro dos Espíritos está lá a lei de sociedade. Nós temos que viver em sociedade ampla. Não adianta você querer viver numa sociedade da família somente. Tá? Nós dependemos dos outros. Né? Eu não sei fazer uma camisa, tá? Eu não sei fritar um ovo. Eu preciso me relacionar com as pessoas para que eu consiga até viver. Tá? Não é só uma questão de estamos aqui, tem que viver. Não, é uma necessidade. Tá? E aí, quanto mais amplo é o seu ciclo de relacionamento, mais você absorve em termos de conhecimento intelectual e de conhecimento moral. Tá? Porque você amplia esse leque, você amplia a sua área de aprendizado. Né? Se você se restringe a um único núcleo familiar, o núcleo de trabalho, o núcleo de esporte, você se limita. Né? Se limita. Está perdendo outras oportunidades. Né? Totalmente, totalmente. Quanto maior é o seu círculo de relacionamento, mais você... A plantação é maior. Né? Você pode colher muito mais do que simplesmente aqui nesse pequeno mundinho. Né? É uma oportunidade que a gente está jogando fora. Tá? A gente vê, às vezes, pessoas que se retiram, vou viver sozinho no deserto, na montanha. Ele está perdendo não só a oportunidade de aprender, como está perdendo a oportunidade de ensinar aos outros alguma coisa também. Ele está errando dos dois lados. A gente tem que ter essa questão do relacionamento ligada a sentimento, tá? Mas deixando de lado a questão propriedade, a questão material, que ainda é forte na gente, né? De ter. Né? Então, temos que ter relacionamentos em função dos sentimentos, né? E não
ter relacionamentos independente de sentimentos. Tá? Esses dificilmente vingam, esses dificilmente são bons relacionamentos, que acabam gerando diferenças que você acaba não acertando. Tá? Mas é extremamente necessário você conviver com o maior número possível de pessoas. E é uma dificuldade fazer isso. Né? Eu, pelo menos, sou um cara mais de um círculo menor, eu não consigo expandir muito. Então, eu tenho dificuldade nisso. Tá? Mas a gente vai aprendendo. Né? E se eu entendi bem o que você leu agora há pouco, né? Uma coisa está diretamente vinculada à outra. Relacionamento com sentimento. Sim. Não, certo? A gente vê um núcleo familiar onde a amorosidade ela tem grande parte, e vê outro núcleo familiar onde o desentendimento também é maior. Você vê que esse núcleo que a amorosidade é maior, esses irmãos, mesmo de pequeno, eles vão sendo amorosos com os outros. Né? Então, e os que não têm mais dificuldade também vão levar isso para os seus relacionamentos. Por isso a importância de você trabalhar os sentimentos dentro de você. Né? Esse material que tem à venda aí na biblioteca, né, serve tanto para criança quanto para adulto. Porque com certeza. Eu tinha dificuldade de falar sobre os meus sentimentos. Aí, a partir do momento que eu consigo expor um pouquinho mais o que eu sinto, né, o outro também consegue me entender um pouco melhor. Né? E eu acho que desarma. Né? Não fica aquele eu quero ganhar, eu quero perder. Fica os dois ganha-ganha. Mais fácil para todo mundo. Para fluir. Se me permite, eu tenho um exemplo, acho que bem claro, da diferença entre sentimento e relacionamento. Tá. Eu tenho um amigo de infância, tá, que há muito tempo que eu não o via, e fui visitar esse amigo. Quem me levou para visitá-lo foi a ex-esposa dele. Tá? Eu estava com a ex-esposa dele. Pô, e ele como é que está? Pô, tá bem, tá, vamos lá. Ele mora aqui perto, coisa e tal. Eu estava na casa dela. Ele mora aqui perto. Ela ligou para ele. Pô, você está aí, tá? O Sérgio está aqui, está falando de você. Nós vamos dar um pulo aí. Bom, a ex-esposa dele me levou para a casa dele. Na casa dele estava a segunda ex-esposa dele, tá? E a atual esposa dele. As três. E as três se dando muito bem. Tá? Ou seja, o relacionamento entre eles mudou, entre todos eles. Só que o sentimento permaneceu. O sentimento de apoio, de amizade, de amor de um para o outro, não é um amor de casamento. Mudou a relação, mas o sentimento permaneceu. Que coisa mais bonita que isso? Eu fiquei olhando, eu falei, caramba, meu, tem três aqui, as três estão juntas, batendo papo, uma ajudando a outra, fazendo não sei o quê. Quer dizer, além dele conseguir manter o sentimento em aberto com todas, ele conseguiu agregar mais pessoas a esse sentimento, esse bom sentimento de bom relacionamento, de boa amizade, de carinho, de proteção. Né? Embora o primeiro divorciou, o segundo separou, já está na terceira esposa. E vivem muito bem, são muito amigos, são muito parceiros. Quando uma precisa, liga para a outra, me ajuda a comprar não sei o quê e tal. Conseguiram separar sentimento de relacionamento. Né? O relacionamento não impede, a mudança do relacionamento não impede que o sentimento permaneça. O orgulho
Sem dúvida alguma, o O orgulho é que orgulho impede. impede, o egoísmo impede, o centro das atenções tem que ser eu, né? Isso O senso de podemos propriedade, né? Vaidade. A esposa é minha, não quero que ninguém mexa. E ela foi minha esposa, não quero que ninguém mexa. É o materialismo que a gente ainda tem, né? Mas aí, assim, ouvindo a conversa, me lembra um pouco Emmanuel, né? Então, estamos falando de sentimentos, né? Eu vou tirar fora o amor, porque, né, é o carro-chefe, né? Jesus veio aqui para nos ensinar isso, né? O amor. A gente não aprendeu ainda, mas eu vou separar por causa do tempo. Vamos falar de outros que são importantes. Se eu entendi bem essa história, talvez renúncia seja um sentimento importante nessa relação. Sem dúvida alguma, Né? sem dúvida alguma. Você tem a renúncia é uma demonstração de amor, tá? Porque a sua renúncia pode ser um grande benefício para outra pessoa, tá? Você renuncia a uma relação física, mas mantém o sentimento de amor, de carinho, né? Não precisa esperar sair no tapa, tá? Para que seja uma renúncia forçada, tá? Uma renúncia problemática, né? Como a maioria dos divórcios, infelizmente. Você pode simplesmente renunciar à sua relação física em prol da manutenção do sentimento de carinho, de amor, de respeito, de amizade que o amor traz. Tá? O amor é um balaio de tudo isso, né? Então, se você consegue manter esses sentimentos, você abdicar de uma relação que para você é importante, uma relação física que para você é importante, é um benefício e é um aprendizado para você também, com certeza. E a doutrina nos traz isso, né? Não é simplesmente o fazer por fazer, é fazer e entender por que a gente está fazendo, né? Porque se a gente faz por fazer, renuncia, perdoa, mas lá na frente a gente vai cobrar. Então não renunciou de verdade, nem perdoou de pedra. Então, lá na frente, você fez de conta e só. aí a doutrina nos ensina que a gente tem que refletir sobre, né, isso. Aí me leva a pensar o seguinte, vamos imaginar um conflito, eu tenho dois caminhos aí. Eu vou só para simplificar, um é o da renúncia, o outro é o do ódio, né? Posso carregar o rancor cabe melhor, né? O outro é o rancor. Se eu levar a renúncia a sério, meu espírito vai estar como? Se eu levar o rancor a sério, vai estar como? Tem diferença? Tem. A renúncia vai te trazer um padrão vibratório melhor para você. Você vai ficar mais leve, né? Não vai estar preso? Não vai estar preso para as próximas encarnações, né? Quanto ao rancor, você sempre vai ter aquele vínculo, né? Sempre vai retornar para trabalhar isso em você, né? E aí, você ter esse entendimento, né, de, poxa, eu ainda quero vir outras oportunidades com esses pensamentos e sentimentos em desalinho, né? Poxa, eu me sinto tão bem quando eu perdoo, quando eu tenho um vínculo afetivo, saudável com os outros irmãos, que é o que eu quero para as minhas próximas. Então, ir atrás do conhecimento, né, é fundamental importância para que a gente se liberte dessas amarras que a gente vem há tantas encarnações tentando trabalhar. Eu vou me permitir fazer. Eu não estou colando porque eu não estou enxergando, mas eu decorei uma frase que tinha ali que eu achei bem bacana. Esse aí eu não enxergo mesmo, garanto. Que ele, quando fala do conhecimento, tem um lugar aí que ele fala que isso me fez pensar no domingo, na casa de Jesus, né? Uma coisa é você ler, né? Você acha que leu, tem aquele conhecimento.
outra coisa é você refletir sobre aquilo que você leu. Aí eu faço uma reflexão a respeito. Faz alguma diferença eu pegar o Evangelho, por exemplo, blá, 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 certo? E depois parar e pensar ou seguir adiante? Faz diferença se eu paro e penso, se eu reflito sobre aquilo? Total, porque quando você para e reflete, você usa os seus filtros da consciência, né? E aí você tem dentro da consciência as leis morais. E aí você fala, poxa, eu refleti e não é isso que eu quero fazer, né? Eu sei que isso não é correto, isso não é certo. Então você vai trabalhar, né? Pode não conseguir num primeiro momento, mas você estudando, você refletindo cada vez mais, você vai encontrar os caminhos mais adequados para você fazer isso. Você pode se perguntar o seguinte: é melhor você ler muito e aprender pouco, ou ler menos e aprender mais? O importante é aprender, o importante não é ler. Né? Então, não adianta ler sem você usar o que você leu, sem você refletir, sem você pensar. Você simplesmente cumpriu uma operação automática de ler. Né? Eu me lembro, eu tive uma fase da minha vida que eu viajava diariamente para trabalhar, e eram 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e eu lia 2 livros uma semana, né? Porque eu usava esse tempo de viagem para ler. Né? Eu viajava de fretado e coisa e tal. E aí um dia alguém aqui da Casa de Jesus, que eu acho que está aqui, me falou o seguinte: mas o importante não é ler muito, né? O importante é ler bem, é entender o que está lendo. E eu falei, pô, é mesmo, né? Porque a grande maioria que eu li já não lembro mais nada. Né? É uma coisa mecânica. Né? O importante, de fato, é você ler com propriedade, né? Pensando no que aquilo afeta na sua vida. Né? Você leu lá um parágrafo, o que isso aqui tem a ver comigo? Né? Onde eu me encaixo nessa história? Né? Não encaixa nada. Tá bom, então vamos para o próximo. Se isso faz sentido na leitura, eu não tenho dúvida que faz sentido no relacionamento, nos sentimentos. A gente parar e pensar por que eu estou tendo aquele relacionamento difícil com aquela pessoa, entender o porquê, mudar o padrão vibratório e realinhar isso. Isso. Qual a finalidade útil do que eu estou vivenciando? Né? O que está por detrás disso? Né? Então, a doutrina nos ensina a refletir sempre sobre o que está por detrás. Qual é o aprendizado que eu preciso ter nesse relacionamento? Nesse relacionamento. Nosso tempo, vocês viram, está estourado. Eu vou pedir para vocês fazerem um fechamento. A gente precisa se relacionar para a gente aprender com os irmãos, né? E mudar esse padrão vibratório que não é alinhado com as leis de Deus. Né? Então, é de suma importância a gente se relacionar, né? E entender o porquê está de trás, o que está de trás desse nosso relacionamento. Tudo sempre tem uma razão de ser. Uma razão de ser e sempre um lado positivo, sempre. Sérgio. Eu ainda ressalto, além da necessidade, meio que a obrigatoriedade da gente se relacionar. Né? Porque sem isso, esquece, você não é ninguém. Né? E, de fato, a gente precisa aprender a enxergar os relacionamentos como ensinamentos, como aulas, né? E não simplesmente como o dia a dia, como a correnteza do rio que passa e vai embora. Né? Vamos pensar um pouco a respeito.
que aconteceu? Pô, eu falei não sei o quê, aquela pessoa parece que não gostou. Por que será que ela não gostou? De que forma que eu falei? Né? O que será que pode estar acontecendo com ela que ela não gostou do que eu falei? É importante a gente ter esse tipo de reflexão a cada momento da nossa vida. Mas a gente precisa aprender a fazer isso no nosso dia a dia, que é corrido, trabalho cheio de obrigação, cheio de horários, responsabilidades, né? Mas nada impede que internamente você esteja refletindo sobre essas coisas, aprendendo sobre essas coisas. A cada segundo tem um ensinamento novo para você entender, aproveitar, pensar a respeito e aplicar. Perfeito. Gente, o convite está feito, é só presencial, não vai ter online. Sinto muito você em casa, se tiver frio, ou você passa um pouquinho de frio ou vai ficar sem ver. Todos buscam a felicidade, afinal, aonde ela está? Nós vamos ver isso na próxima palestra, tá bem? Então, todos convidados. Agradeço muito a presença de vocês aqui hoje. A gente espera que vocês possam estar conosco nas próximas também. Gratidão, uma boa noite a todos.